Bem-vindo a todos. Estamos aqui hoje para falar de saúde com um conterrâneo, Dr. Maurício Laurence Freitas. Maurício, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. E a ideia aqui, nesse programa, que é um programa do Estúdio Chaveco, para quem não tem muito conhecimento com o YouTube, para que ele ache o nosso canal, ele tem que digitar lá @Estúdio Chaveco. Aí vocês vão ver vários programas que nós estamos disponibilizando. Mas o bate-papo hoje é sobre saúde. E aí, para que a gente conheça o nosso convidado aqui, eu vou tentar adivinhar não, vou tentar relembrar, porque o Maurício ele é um conterrâneo, né? Além de ser parente, que é primo primeiro. Então, eu vou ver se eu consigo falar um pouco sobre a história do Maurício. Estudou Maria Guilhermina Pena. Primeira a quarta série. Primeira guarda série. Depois foi para Polivalente. Até a oitava. Depois foi para o Gilberto Freire. Não sabia que você tinha ido para o Gilberto Freire, não? Fui no meio do segundo ano do... Aconteceu mesmo comigo. Sei. E depois fui estudar na Unesc. Não. Não? Depois eu fui para Vitória para fazer cursinho pré-vestibular para Cursinho para poder fazer medicina. Para fazer medicina. Isso. Aí do cursinho conseguiu. Do cursinho, aí eu fui para UFES, passei na UFES. Da UFES. UFES, Federal do Espírito Santo. Ah, então você estudou na UFES. Isso. A Unesc você dava aula, ou você dá aula? A Unesc eu dava aula, comecei a dar aula na Unesc em 2008. Sim. Então você passou na Federal. Passei na Federal, fiz o curso, depois fui para Brasília fazer a residência. Virou oficial do Exército? Depois da residência. Então Da Marinha. na UFES você fez medicina. Isso. Aí você forma como clínico geral. Isso. Aí faço prova de residência, fiz a prova de residência, passei em Brasília, passei em outros lugares também, mas assim, passei em Brasília, fui para Brasília e fiquei lá o curso 3 anos. Residência De patologia. patologia. Isso. Depois da residência, Aí eu fiquei mais 2 anos lá e voltei para Colatina. voltou para Colatina. Isso. Aí em Colatina você começou a trabalhar no laboratório. Isso. Quando eu fui para Colatina, eu fiquei 1 ano num laboratório particular e depois fui abrir um laboratório para mim. Que é o CIB. Que é o CIB Patologia. Mas nós pulamos uma parte, ou foi durante, eu lembro que você ia para Vitória, para um servicinho que eu acho ruim demais da conta. Que faz parte do trabalho do patologista, né? Que o trabalho do patologista ele tem vários locais ou vários aspectos. Ele pode trabalhar em diversos locais. Dar aula, né? Trabalhar nesse serviço de verificação de óbito, que é o que você não gostava. Serviço de verificação de óbito. E também trabalhar em laboratórios particulares ou públicos para fazer exames, né? Certo. O serviço de verificação de óbito é que você fica lá dentro do IML? Não, são 2 tipos de verificação de óbito, né? A verificação de óbito por trauma, né? Que é o óbito acidente de carro, acidente com fogo, o que não é natural. A morte natural e a morte não natural. A morte natural, ela vai ser verificada no serviço de verificação de óbito. A morte não natural, que é acidente de carro, tiro, facada, bomba, explosão, essas coisas assim, que traumático, né? Vai ser verificado no departamento médico legal. Por quê? Porque essas mortes, elas requerem um estudo para saber se a polícia, porque o DML faz parte da Polícia Civil. Então, eles demandam do DML para saber se vai fazer uma investigação criminal a partir disso. Entendeu?
Então você tá dividindo os laudos, quando você é um laudo que fala, quando você A declaração de verifica óbito. um óbito, você dá um laudo do Eu óbito. dou uma declaração de óbito. Ou qualquer médico dá declaração de óbito. Então, quando a pessoa morre, quem é que vai falar se é Natural ou não natural. sim? O tipo de morte. Né? Por exemplo, ele infartou, a pessoa infartou em casa. É natural. Ela infarta. Não, eu tô indo mais além, mais pro lado criminal. Criminal. É tipo, morreu, entende-se que Morreu, pode ser não. infarto ou pode ser um envenenado, Beleza. vamos dizer Isso. assim. Tem suspeita? Aí tem. A família suspeita que foi envenenamento? Ou alguém suspeita que foi envenenado? Ou alguém suspeita que ele foi morto não natural, né? Uma morte não natural. Então ela vai fazer um registro, um boletim de ocorrência na Polícia Civil, e a Polícia Civil vai encaminhar esse corpo para o serviço, o Instituto Médico Legal. Tem alguns lugares que chama Departamento Médico Legal, mas não é a mesma DML ou coisa. IML? Ou IML, é a mesma Sim. coisa. Né? Então, assim, quando a pessoa morre, Isso. se a família tiver algum tipo de suspeita, é encaminhado para o IML ou DML. É isso? Isso, é quando a família registra essa suspeita, né? Porque tem que ter o delegado tem que solicitar. Né? Então, assim. Pode partir da família ou pode partir do próprio delegado? Não. A Se família, o cara levou um tiro, a isso, família não viu. Aí, mas o delegado vai querer o delegado quer que investigue. Né? Por quê? Porque demanda um processo judicial aí. Né? Então, precisa ser um perito da Polícia Civil, que é o médico que trabalha no IML. Então você era um braço da Polícia Civil? Não. Você não era o homem do IML, não? Eu era o homem do SVO. SVO que é o quê? Serviço de Verificação de Óbito, que é a morte natural. Tá, então alguém morria, você ia falar para a pessoa qual o tipo de morte dele? O que acontece? Morte, quando o médico está lá atendendo o paciente, ou ele não conhece o paciente, chegou um paciente já e ele atendeu, não deu para resolver o problema dele, ele morreu e ele não sabe a causa. Né? Ele não sabe a causa. Então, fala, o médico não sabe a causa. Isso. Chegou na frente dele, ele não tinha conhecimento de que tipo de doença ele tinha e tal. Tentou, o cara morreu. Ele vai fazer o quê? Ele vai solicitar que seja investigado aquele óbito. Então, ele vai mandar para o Serviço de Verificação de Óbito. Por quê? Porque ele quer saber por que o rapaz morreu. Ou a pessoa morreu, né? Então, ele não sabe. Então, ele vai mandar para lá. Ele vai mandar para lá, vai ser feito o exame, né? No cadáver, e aí vai identificar qual a causa foi a morte dele. Né? Então, assim, de qualquer forma, tanto o serviço de verificação de óbito quanto como que chama o do DML ou IML? Instituto Médico Legal. Tanto o Instituto Médico Legal, todos vão ter o contato com o cadáver para poder... Sim, todos dois. Todos dois vão fazer os exames cadavéricos, né, no cadáver. Só que um faz parte da Polícia Civil, então ele é membro da Polícia Civil, o técnico, o legista, né? O médico legista faz parte da Polícia Civil, é um técnico. É um técnico que é policial, ele é contratado do Estado. Isso aí. Primeiro ele tem que fazer, pode ser qualquer médico. O cara saiu da faculdade, ele faz a prova, sim, faz um curso na ele vai prestar serviço através da polícia. E ele vai remunerado. Ser um policial civil, só que um perito médico legal. Isso é o que você não era, então? Não, eu não era. Você era um terceirizado do hospital? Não. Isso aí é outra coisa. O Serviço de Verificação de Óbito ele fica dentro de um escopo que é da Vigilância Sanitária, que é dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Você era funcionário estadual ou municipal? Estadual. Estadual. Municipal, eu não lembro se tem SVO municipal. Mas eu acho que não. Não tem SVO municipal, entendeu? Tem serviço de verificação de óbito em municípios determinados, mas assim, não é municipal, sempre é estadual. Né? Então, chegava lá o corpo. Isso. E aí você tinha que ficar de plantão para isso? Isso aí. Ficava de plantão e aí a dúvida do médico, né? Chegava o corpo, o médico não sabe qual que é o diagnóstico, por que ele morreu, né? E aí faz a necrópsia. Assim, não é muito bom estender esse assunto, não. Vamos ver se a gente consegue finalizar, porque curiosidade eu tenho muito sobre esse assunto. Tá, mas assim, como que você apura a morte de um sujeito? O sujeito tá lá, morreu, ele não tem furo, ele não tem nada.
Você vai ter que ir tirando alguma coisa dele? A primeira coisa faz parte do serviço de verificação de óbito uma entrevista com os familiares para ver se ele tinha alguma comorbidade, né? Alguma doença pregressa, se ele tomava alguma medicação. Tal. Tem todo um relatório que é feito. Quando não é feito no hospital pelo médico, é feito lá no SVO também pelo atendente ou pelo médico mesmo do plantão, né? E aí você vai examinar parte por parte do cadáver para saber o que ele vai ter, né? Então você vai examinar o coração, vai examinar o pulmão, vai examinar os rins, vai examinar... Examinar que você fala é ir lá e tirar um pedaço dele? Isso aí. Todo mundo pode ver na internet como que se faz a necrópsia, né? Necrópsia. Aí tem um monte de vídeo na internet para isso. Toda morte tem que fazer isso? Não todas as mortes. Quando o médico já acompanha o paciente... O próprio médico que acompanha, ele vai dar o laudo. Exatamente. Então, assim, né, quando ninguém sabe, vai ter que fazer. Na maioria das vezes, o próprio médico já vai dar a declaração de óbito. Aqui em Conselheiro, por exemplo, eu estou falando em Colete, né? Aqui em Conselheiro, por exemplo, a maioria, o médico vai lá, identifica o que era e porque já acompanha o paciente. Declaração de óbito porque já acompanha o paciente. Não, ele tinha um AVC antigo, né? O que aconteceu? A história dele vai identificar o que ele pode declarar o óbito dele. Não, tinha um AVC antigo, ele tinha diabetes, tinha hipertensão, ele infartou. Né? Aí fica fácil para o médico. Fica fácil para o médico que acompanha ele. Não, mas agora ficou explicado. Como regra, se tem um médico acompanhando e já sabe a situação, o próprio médico vai dar a declaração de óbito. Isso aí. Sim. E aí, se não tem ninguém que acompanha... E o médico... e aí ele tem dúvida, né? Sim, aí ou a família ou o próprio autoridade policial vai direcionar para o DML ou vai direto para o... Como que é o nome? Serviço de verificação de óbito. Serviço de verificação de óbito. É mais ou menos assim. Mais ou menos. Para encerrar esse assunto, então, de modo, nós vamos mudar o tema agora, porque eu entendo que o médico, se ele escolheu essa especialidade de patologia, porque ele não está querendo muito mexer com plantão, né? Pelo menos o meu jeito leigo de entender, o patologista ele não é um plantonista, normalmente. Não só se ele estiver no serviço de verificação de óbito, ele é um plantonista, né? Ele vai dar um plantão específico de 24 horas, de 12 horas, né? E ali, se chegar algum cadáver naquela hora que ele estiver lá, ele vai fazer o exame. Tá, então nós voltamos no cadáver. Isso quer dizer que toda a declaração, se não for o médico que está acompanhando, tem que partir de um patologista, é isso? Declaração de óbito? Ou de um médico legista, né? No caso, se for morte violenta, né? Morte não natural. Entendido. Entendeu? Mas agora vamos falar de patologia. Eu vi que você é patologista e sintologista, é isso? O CIB é o que do laboratório? Patologia e sintologia? Citologia. Citologia? Citologia e biópsia. É um nome fictício, né? Mas assim, é o que a gente faz, né? O patologista faz citologias, né? Faz o exame citopatológico e o exame histopatológico, que é a biópsia, né? Então o vamos exame lá. citopatológico é das células, cito de células, e histopatológico de tecido, tecido. Você estuda célula e tecido. Isso que é citologia. Isso, citologia é da citologia das células. Uhum. E a biópsia é da biópsia normal, que é histopatológico. Entendi. Então, hoje o Maurício tem um laboratório. Sim. De anatomia patológica e citopatologia. Anatomia patológica e citopatologia. E, na prática, como é que funciona o dia a dia? Vou dar um exemplo. Alguém está com alguma dúvida, ele procura um médico, ele está com uma doença ou uma dúvida, ou a mancha na pele, ou fez uma radiografia ou uma sonografia, deu alguma coisa, um nódulo. Aí o médico que acompanha ele vai... retirar um fragmento daquilo, se precisar, né? Sim. Tem dúvida se é um tumor, por exemplo, maligno, benigno, vai tirar, aí aquele pedacinho vai ser enviado para o seu laboratório? Isso, vai ser enviado para o laboratório, lá vai ser processado, né? Tem um processo, né, de
de fixação, de preparo para o exame, né? Que é você cortar fragmentos bem finos com a coloração diferente que vai que o patologista no final das contas vai ficar numa lâmina que ele vai olhar no microscópio, entendeu? E ali, a partir dali, ele vai dar o diagnóstico, né? Então, sai um pedacinho de alguém, levou para o seu laboratório. Processa, Você faz vai uma fazer lâmina. o processo, faz uma lâmina. E Aí aí aquela lâmina, você vai dar um laudo. Isso aí. Isso no aqui parece, ou parece não, você vai afirmar, não é isso? Isso aí. É uma afirmação de que aquilo é aquilo, É uma aquilo doença, não é. é ou uma aquilo... doença, né? É uma doença. Isso aqui é uma doença ou não é uma doença? Ou é uma... Porque a gente divide as doenças basicamente em doenças inflamatórias, neoplásicas ou outras hipóteses. Mas assim, geralmente, basicamente é inflamatória e não inflamatória, neoplásica. Né? Neoplásica pode se dividir em neoplasia benigna e maligna. Né? Maligna ou pior. Benigna, tranquilo, tratamento fácil. E as inflamatórias você tem uma gastrite que você tem, né? Ou uma dermatite, uma coceira na pele com prurido, né? Que mais? Uma escabiose, né? E outras coisas. Escabiose seria o quê mesmo? Sarna. Então, mas sarna precisa Não precisa, mas assim, tem alguns tipos que você pode... A dermatologista vai lá, poxa, mas está aparecendo outra coisa. Ela faz uma biópsia e manda para o patologista. A partir das dúvidas dela, a gente vai verificar se é compatível com o que ela está achando, se não é, né? Sim. Então, você é o cara que tira a dúvida do médico da pessoa. Isso aí. Então, por exemplo, o paciente chegou lá na clínica com deixa eu ver, uma queixa comum, né? Ele está com uma dor epigástrica, está com dor, está com náusea, está com dispepsia, que a gente chama, né? Está com refluxo. Ele vai fazer, o médico vai fazer uma endoscopia, vai tirar fragmentos de algumas áreas que ele achar que estão anormais, né? Porque ele também vai verificar, falar, aqui está tudo normal, não vou precisar biopsiar, mas aqui está anormal, vou biopsiar também para ver se tem alguma coisa. Vai mandar esses fragmentos separados, né? Por exemplo, vai tirar um fragmento do esôfago, um fragmento do estômago, um do duodeno, né? Se ele achar necessário. E aí, ali, esses fragmentos eu vou investigar, eu vou examinar, eu vou falar, não, o esôfago não tem nada, tranquilo. Né? Não, o estômago está com a gastrite, está com a bactéria que causa essa gastrite, que é o H. pylori. Né? E aí precisa fazer um tratamento, ele vai retornar para o médico, ele vai tratar o paciente com um antibiótico, um outro medicamento e vai ficar tranquilo. Mas Ou então eu vou olhar lá e falar assim, isso aqui não é gastrite não, isso aqui é um câncer. Entendeu? Aí ele vai voltar para o médico vai indicar um cirurgião, o cirurgião vai tirar aquele câncer e vai fazer o tratamento que deve. Né? Sim, uma das curiosidades era essa. A maioria dos resultados, ou a maioria dos exames, você consegue pegar o primeiro, segundo e terceiro em termos de solicitações e em termos de resultado. O que você faz mais de exame? Não, vamos falar de resultado. As doenças que você normalmente mais apura lá. São Primeiro lugar. Inflamatórias. Como o quê? Gastrite. O primeiro, número 1. O gastrite é o básico, é o normal. Né? Segundo. Mas o mais comum, na realidade, são exames o preventivo. Né? O preventivo que a mulher faz todo ano. Anualmente, a mulher vai lá no ginecologista e faz o preventivo. Por quê? Porque é um método de rastreio de câncer de colo uterino. Né? Colo uterino, de vagina, de vulva. E o rastreio, como é anual, então... Rastreio de câncer, tipo, procurando o HPV lá? Procurando o câncer que é causado pelo HPV, entendeu? Uhum. Tá? Então, assim, por que se faz esse rastreio? Para diagnosticar no início, tratar logo a lesão e não evoluir para um câncer. Eu vi que começa de dentro para fora, que você chega a ver, já não tem conserto, não é isso? Não tem? É porque o vírus ele infecta a célula, né? Lá embaixo. Então, a célula tem várias camadas de célula no epitélio, nosso epitélio normal, tanto da pele quanto do colo vaginal, quanto do colo uterino, quanto da vagina. O HPV ele entra por uma fissura da pele,
né? Então, o que é a fissura? É uma rachadura, né? E essa rachadura, ele infecta a célula lá embaixo, porque é a célula que vai proliferar. Porque as células que estão lá em cima, elas não estão proliferando mais. Elas Por vão isso que eles subindo. falam que começa de dentro para fora. A hora que você chegar a ver... Isso aí. Então, ele começa a proliferar aqui embaixo e vai jogando a célula para cima, porque a célula vai maturando e vai subindo, né? Quando ele infecta a célula perde essa capacidade de maturação dela. E ela vai subindo e matura. Aí, por isso que é fácil de ver na citologia a célula imatura, né? E aí identifica a célula imatura lá em cima e fala, opa, isso aqui está errado. Né? E tem outras características também, né? Mas assim, basicamente é isso. Né? A grosso modo, a gente escuta falar que o patologista ele é o sujeito que fica procurando câncer. E você não citou essa doença como as mais examinadas? Porque a maioria não é câncer, né? Mas, assim, a função do patologista uma das funções do patologista é identificar o câncer, o tipo de câncer que é. Eu entendi que era o que era mais procurado. Pelo que você está falando, não é. Não, porque o que acontece? Qual que é o sintoma da gastrite e do câncer? É o mesmo, entendeu? É dor. Entendeu? Dor no estômago. Então, eles vão até você com receio de que seja câncer, mas, pelo que você falou, a maioria... Com a suspeita. Isso, com a suspeita. E a maioria dos resultados, não pelo que você está falando, não são. Não são, exatamente. Entendeu? Porque ele olha... O que também o endoscopista ou o gastroenterologista faz? Né? No caso da endoscopia, né? Da gastrite. Ele vai examinar, ele vai olhar a lesão e fala assim, opa, essa lesão está com característica de gastrite mesmo, está tranquilo. Né? Mas essa lesão está diferente, parece câncer. Ele sabe, pelo estudo dele, ele sabe. Né? E a dúvida dele ele tem que tirar comigo. Por quê? Porque aí eu vou ver qual que é a célula que está alterada, se essa célula realmente está alterada ou não. Né? Se essa célula só está alterada por causa da inflamação, ou se essa célula está alterada por causa da mutação que é parte do câncer. Né? Sim, você citou mulher que faz um exame preventivo. Isso. E nós estamos no mês que é... No Novembro Azul. Novembro Azul. Isso. E que fizeram até uma logo interessante, que é um dedão, né? E aí, eu mesmo tive no médico há uns anos atrás, 2, 3 anos, sei lá. Aí você volta todo ano agora. Porque Aí que tá, eu cheguei... Eu cheguei e não conheci o médico, mas todo mundo falando você tem que ir. Eu fui. E já fui, assim, chateado, porque eu não grado, né? Eu acho que pouca gente gosta. Cheguei lá, falou, doutor, tô aqui porque mandaram vir. Falou, mas você já fez umas perguntas. Falou, não, traz esse exame aqui pra mim. Falei, doutor, eu achei que ia levar uma dedada. Ele falou, não, a dedada... É a última parte do negócio. Sim. E aí, eu até postei outro dia como é que é? Realidade aumentada. Uhum. O cara explicando como é que funciona. Ele pegou, ele faz o corte, faz tudo, achei aquilo interessante demais. E ele mostrando por que a dedada. A dedada é porque aonde o dedo chega... É onde o tumor começa. A maioria dos isso tumores começa, entendeu? Isso que eu achei interessante. E o tumor, qual que é a história? A sensibilidade, porque o tumor ele faz com que a próstata fique mais endurecida naquele local. E a próstata geralmente é mais borrachosa, né? E naquele local ele sente, opa, tá com alteração tátil, entendeu? Sim. Né? E aí, nesse negócio, ele fala, não, tem que fazer sim, em alguns casos tem que... toque retal. Toque retal. Ele falou, olha, mas a gente faz isso, eu achei interessante a explicação dele. Ele falou, a gente faz isso, mas tem que se levar em consideração, tem que ficar bem explicado, que a maioria dos casos começa pela parte de trás. Mas, se o seu caso tiver na parte da frente, o toque... Exato, não vai adiantar. Sim, eu achei interessante porque para mim o toque resolvia o negócio. Não. Porque o que acontece? No exame, você vai ter que fazer uma entrevista, ele vai te fazer uma lista de perguntas. Pede o PSA. E PSA, porque esse PSA faz o quê? Ele aumenta tanto nos casos de câncer quanto nos casos de inflamação. Entendeu? Então, você tem uma prostatite, que é a inflamação da próstata, que é causada por vários fatores, inclusive o cara é cavaleiro, anda de impactou cavalo, demais. Isso aí, eu ando de bicicleta, esses buracos aí. Né? Então, assim, ele tem uma prostatite que pode elevar o PSA dele.
entendeu? Então, esse PSA elevado que vai fazer, opa, tá acima do nível? Beleza, então eu vou avançar a pesquisa, né? Aí vai fazer o toque, vai fazer a biópsia, né? E aí, depois da biópsia, que vai diagnosticar se tem câncer ou não. Então, aqui... O último estágio é a biópsia. Isso, o que eu estou querendo deixar bem claro que o exame de toque, ele ainda é interessante, Sim, mas não sim. quer dizer que É o final da coisa. tem que ser feito o toque. Não necessariamente. Ou seja, esse Novembro Azul é para estimular os homens A irem ao urologista. Isso, ao urologista para, depois dessa entrevista, né? Depois dessa entrevista, falar, não, vai ou não vai, né? E assim, eu acho bastante interessante essa fala, porque muitos homens não procuram urologista justamente com medo da dedada. O tamanho do dedo do urologista. Não é nem o tamanho do dedo, é aquele preconceito, aquele machismo. É uma área difícil de mexer, né? A verdade é essa. E assim, com um profissional da área, é interessante a gente deixar bem explicado que o Novembro Azul é para estimular o homem a fazer o exame, e o exame nem sempre é o de toque. O exame pode ser feito de várias formas. É o PSA, E assim, eu tenho 20 anos, eu não vou lá fazer exame de próstata. A partir dos 40, 50 anos, beleza. Você já vai fazer esse exame com o urologista, né? Por quê? Porque aí já é onde o câncer começa a aparecer nos homens, entendeu? A partir dos 40, 45, 50 anos. Né? Então, você já vai começar a dosar PSA, né? O urologista ou o seu médico, que você vai todo ano fazer um exame de rotina, ele vai pedir isso aí para você. Né? Não, faz a dosagem de PSA para ver se está alterado. Né? Por quê? Porque detectando um aumento, já fica atento. Né? Por quê? Porque a maioria dos cânceres de próstata começa a partir dos 50 anos, 60 anos. Entendeu? Então, 50 está num ótimo período para começar a fazer os exames. Né? Então, assim, preconiza que já começa a fazer com uns 40, 45 no máximo. Né? Porque a alteração de PSA já vai fazer um diagnóstico precoce e o tratamento vai ser bem melhor. Né? Porque a maioria dos cânceres de próstata, eles são tumores pouco agressivos. Entendeu? Então, assim, a simples retirada da próstata já resolve o problema. Entendeu? Por quê? Porque está no início. Né? Isso aí é um assunto também complicado. Porque mas assim, antigamente era complicado, hoje não. Eu estou falando da retirada da próstata. Sim, antigamente era complicado por causa da lesão do nervo que passa ali. Né? Peraí, colado na próstata. Vamos explicar direito porque eu estou falando complicado. Entende-se que quem faz a retirada da próstata fica impotente. Não fica. Então agora você vai repetir. Isso. O exame de próstata, porque isso é um tabu que deve ser desmistificado. Sim, sim. O exame de próstata nem sempre vai levar a dedada. Sim. E a retirada da próstata nem sempre vai causar impotência. A maioria das vezes não causa, por quê? Por causa da evolução das técnicas. Né? Então, assim, a técnica bem feita com a retirada da próstata certo, né? Tá, mas assim, eu tô falando como leigo, mas você também entende que pode acontecer, né? Tá, mas o que a gente escuta é o contrário. Sim, porque antigamente a técnica não era tão... Ou seja, como regra, quem fez a retirada da próstata ficava impotente. Como regra. Sim. E você está me falando que não. Não. Atualmente não. Né? Atualmente não. Porque tá bom, hoje então, os cirurgiões... Hoje os tá, mas ficava muito... impotente por quê? O que acontecia? Por causa da lesão do nervo que passa colado na próstata. Entendeu? Na hora dele retirar... ele retirava com esse nervo também, entendeu? Com a inervação, e aí causava impotência. Isso quer dizer que a cirurgia agora ficou mais precisa e tem acontecido... Ela ficou mais precisa, mas os cirurgiões ficaram com a técnica mais apurada, é isso. Né? Mais apurada. Porque há muito tempo atrás não se tinha essa técnica apurada desse jeito. Né? Então hoje tem cirurgia robótica também, que melhora também a precisão, né? Mas assim, a maioria dos cirurgiões hoje tem uma técnica bem apurada, dos cirurgiões urológicos que fazem esse processo, né? Faz o procedimento. Então, assim, não é comum. Que notícia boa, viu, rapaz? Para muita gente. Sim. Tem gente que sabe que tem um problema e não quer...
Pode falar. Não, eu tô querendo revelar o que a gente escuta toda hora. A gente que sabe que tem um problema de próstata, sabe até que precisa operar e não opera com receio de ficar impotente. Ele falou, ó, entre ficar curada e broxa, eu não quero ficar broxa, não. Eu vou aguentar isso, eu vou tomar um remédio aqui, isso vai dar certo, e vai para aquelas alternativas lá que no final não dá certo. Não. Isso já escutei vários casos. Sim, assim. e outra coisa, um tumor no início, né? Um tumor de próstata detectado no início, ele tem outros tipos de tratamento que não a cirurgia, né? Pode fazer radioterapia localizada no local, né? Tem um tipo de radioterapia que faz localizada, que destrói todas as células cancerígenas dentro da próstata, não precisa fazer cirurgia. É outra coisa que a gente escuta sempre também, que qualquer radioterapia o sujeito vai ficar careca, o sujeito vai... Não. Vai ficar, pode ficar, né? Pode ficar careca e tal. Por quê? Porque vai diminuir a imunidade dele, né? Mas mesmo assim, esse tipo de radioterapia localizada, né? Resolve os cânceres também quando estão bem no início, né? Então não é só a cirurgia que vai resolver, né? Entendido. A cirurgia é mais comum. Um outro assunto curioso é sobre a inteligência artificial nos resultados. Já existe isso no nosso dia a dia de a inteligência artificial ajudar o patologista ou até substituir em alguns casos? Olha, está bem no início, né? O mais avançado é a radiologia. Na radiologia está bem avançado. Já escutava isso 10 anos atrás, falando assim, ó, isso aí vai tomar o emprego de muito radiologista. Mas o que acontece no final das contas? Porque o que a radiologia, o que a inteligência artificial faz? Ele vai vendo imagens, né? E essas imagens ele vai dando relatório. Ó, isso aqui tem isso, aquilo outro. O radiologista vai fazer o quê? Ele vai selecionar e falar, opa, isso aqui tem mesmo, realmente. Né? E vai laudar depois a partir daquele pré-exame da imagem feito na inteligência artificial. Mas mesmo assim precisa dele para fazer tirar essa dúvida, né? Porque ele não vai dar o laudo sozinho. Né? E mesmo caso na patologia. A patologia está começando, né? Já tem estudos, mas assim não está evoluído ainda o suficiente para deixar ter um patologista só para avaliar as imagens feitas pela inteligência artificial. Né? Mas já tem coisas interessantes nisso. Então, o que você está me falando é que pode vir a ser uma ferramenta boa para ajudar. Do patologista. Do patologista e não do radiologista também. Substituir o patologista. Não substituir, acredito que não. Né? A não ser daqui a alguns anos, pode até ser, porque a inteligência artificial tem um negócio muito, muito legal. Né? Tem também outras curiosidades que eu chamo de verdade ou mito da patologia. Aí eu vou te perguntando, você vai falando o que a gente escuta para você tentar desmistificar. Biópsia espalha câncer? Pode espalhar. Pode? Pode. Né? Por quê? Não é a biópsia vai espalhar o câncer. A biópsia foi feita, né? E tem margem comprometida, por exemplo, que a gente chama de margem comprometida. Né? Vamos direito. A biópsia, o sujeito vai pinçar lá um pedaço e levar para você. Sim. E você está me dizendo que isso pode vir a ter um quadro desfavorável só de ter feito ela, é isso? Não, porque o que acontece? Se for um período muito longo, pode acontecer. Um período muito longo, você fala o quê? Eu fiz a biópsia, o cara vai te dar o diagnóstico, ou por exemplo, o que acontece, né? Ele fez a biópsia, pegou o resultado e sumiu. Não voltou no médico, não fez nada, entendeu? Ele tinha um câncer. Interessante essa colocação. Para mim, o resultado ele ia direto para o médico. No nosso caso lá, no meu laboratório, a gente manda para o médico e manda para o paciente. Sim. As duas coisas. Só que tem paciente que volta, tem paciente que não volta. Sim. Então, assim, o cara tem um câncer e some, desaparece. Aí, o que aconteceu com aquela possível... A biópsia, ele mexeu lá, tirou um pedaço e o câncer pode evoluir com aquilo. Né? Por ter mexido... Não por ter mexido. Né? Por Esse negócio de, vou espalhar o câncer. Espalhar o câncer não é uma coisa factível, assim, é possível, mas não é um negócio comum. Por quê?
O mais comum é você retirar um fragmento, né? Pensando que tirou tudo e ficou um resto lá, um resíduo, que a gente chama de margem comprometida. Você tentou tirar o tumor todo e ficou um pedaço dele lá ainda, né? Ou ele já tinha feito metástase para outro local, né? Ele já tinha migrado para outro local. Espalhou na corrente sanguínea e tal, né? Linfática, alguma coisa. E aí, essa doença vai desenvolver no local que ela parar lá, né? E aí vai evoluir para outras lesões em diversas partes do corpo, onde for o tipo de câncer que tiver sido diagnosticado. Por isso, então, que eles entendem que alguns falam que espalha, mas não que espalha, é porque não tirou a parte... Exatamente. Então, na maioria das Ou não tratou direito, isso. Não foi ela que causadora de espalhar, porque já ia espalhar. Ou já tinha disseminação antes de começar o tratamento, né? E aí, não espalhou, mas já tinha, né? Outra pergunta, tumor benigno nunca vira maligno? O benigno, ele pode, num período muito longo, até sofrer uma mutação e se transformar num tumor maligno. Mas assim, estatisticamente é bem baixa a possibilidade, né? Porque você retira o tumor e fala, não, isso aqui é benigno, beleza, tirou, tá tirado, né? A diferença do benigno para o maligno é que o benigno, se você retirar, você tirou a parte comprometida, o resto fica normal, não vai se espalhar. Não, o que acontece O tumor... A diferença de um para o outro. Isso. O tumor benigno, ele tem várias características. Uma característica do tumor benigno é que ele cresce lentamente, devagar, né? Então, você vai vê-lo, você pode diagnosticá-lo pelo efeito que ele causa dentro do órgão que ele está, comprimindo alguma estrutura, né? Porque ele vai crescendo devagar, e até ficar de um tamanho que vai te incomodar, né? Se não for diagnosticado antes. O tumor maligno, não. O tumor maligno ele cresce, já tem um índice, ele cresce bem mais rápido, porque ele tem muitas mutações, né? Ele prolifera muito mais rápido, então ele dissemina, né? Ele não é muito localizado, ele vai infiltrando os tecidos na periferia, né? E um aspecto interessante é a metástase. Ele tem a capacidade de liberar fragmentos desse tumor que vão se implantar em outros órgãos e vão formar novos tumores daqueles órgãos. Entendeu? Que é a metástase. Então, em síntese, o benigno, ele cresce devagar e fica quietinho no lugar dele. Isso, é isso aí. E o maligno... quando você retira, ele sai todo, você tira ele todo, tá tranquilo, tá tratado. O maligno tem a possibilidade de ter essa disseminação antes de você chegar nele, né? E uma das suas funções é falar... Se é benigno ou se é maligno. Se a pessoa tem que preocupar em retirar aquilo e ficar tratando e acompanhando porque é maligno, sim. Ou se é benigno, só tirar aquele carocinho e tá resolvido. É isso aí. Outra. Todo caroço, outra pergunta. Dieta influencia na célula que vemos no microscópio? Dieta influencia na célula que vemos no microscópio. O que eu estou entendendo é que se a pessoa mudar o hábito dele, ele vai mudar também a evolução daquilo que você diagnosticou. Como é que funciona, né? Funciona assim. Você nasce com doença, você não como é que se fala? A doença você não escolhe, né? Você é escolhida, né? Então você tem uma chance de ter tal doença. Você tem... Que não dá predisposição para o quê? É uma predisposição. Predisposição. Né? É uma predisposição. Por exemplo, você é um cara que vai ter... Predisposição genética, né? Cada um nasce com uma facilidade para uma coisa. É isso aí. Você vai ter pneumonia, muita pneumonia, porque você tem um problema no seu pulmão que vai dar muita pneumonia. Beleza. Ótimo para você, porque você não vai ter câncer, né? Não, é só a pneumonia, tá ótimo, tá tranquilo, né? Mas algumas pessoas nascem com uma predisposição a ter um câncer de estômago, sei lá, né? Ou um câncer, uma predisposição familiar. Ele vai ter esse câncer? Não sei. Provavelmente ele vai ter com a idade, sei lá, avançada, 50 anos, acima de 50 anos, 60, por aí. Beleza, mas assim,
O que que influencia ainda nesse surgimento do câncer? Hoje a gente sabe que o tipo de alimentação, né? Se ele come muita... Mesmo a pessoa tendo uma predisposição... Mesmo a pessoa tendo a predisposição, ele vai ter, por exemplo, vai ter daqui a tantos anos, ele pode ter esse troço antes. Reduzir a probabilidade ou aumentar de acordo com a dieta. Porque o que que acontece? Hoje se sabe que o tipo de alimentação, você vai causar liberação de radicais livres, esses radicais livres vão atuar em determinados pontos do seu DNA, da célula, e aí vai fazer alterações nessas estruturas que podem bloquear um gene que é anti-oncogênico, que inibe a formação de neoplasia, tá? De neoplasia, ou um gene que libera essa neoplasia, né? Então, assim, nosso organismo está sempre brigando. Uma célula, um tipo de gene vai lá e destrói aquele gene pró-câncer, né, para proteger a gente do câncer. E quando essa célula para de agir, né, por causa da sua alimentação, de alterações de radiação, tanto solar, né, quanto radiação iônica de outras coisas, ou radiação, de radioterapia, ou de raio-x, de tomografia, né, pode causar alterações nesses genes protetores, né, e levar à formação do câncer. Por quê? Porque tira sua proteção, né, reduz sua proteção àquele câncer. Então, ele pode surgir mais cedo. Né? Então, assim, é um tipo de proteção que a gente já tem, a gente já nasce com ela. E o tipo de alimentação, o estilo de vida da pessoa, se bebe muita água, se não bebe, se faz exercício físico, se a sua alimentação tem muitas gorduras que vão causar inflamação de baixo grau, que é moda agora, né? Inflamação de baixo grau que provoca reações no seu metabolismo todo. Né? Tem uma medicina que eles chamam de integrativa e preventiva, que a gente vê, eu escuto falar, mas eu nunca vi na prática. Eles pegam e fazem um mapeamento da pessoa e vê as predisposições que ela tem e que com esse resultado a pessoa começa a viver fazendo com que aquelas predisposições sejam minimizadas ou retardadas. No seu caso, que você é um patologista, tem algum tipo de exame que possa fazer isso? Ou no seu dia a dia você faz esse tipo? Não. Porque o que eu entendo é que o seu laudo é mais se é ou se não é. Você não consegue fazer esse adiantamento de prevenção. Você tem uma predisposição a isso, não? Isso aí tem algumas lesões que são pré-cancerígenas. Né? Exemplo, o HPV, né? No colo de útero das mulheres. O HPV ele causa lesões pré-cancerígenas que, se deixadas evoluírem, vão levar ao câncer. Né? No intestino, né? No intestino existem pólipos, né? que vão aparecer, vão surgir e que podem ser diagnosticados como são pólipos pré-cancerígenos, né? Que, se deixados lá, eles vão evoluir para o câncer, vai metastatizar, vai fazer tudo. Né? Se retirado cedo, a partir dos 50 anos, que é indicado, 40, 50 anos também, que é indicado a colonoscopia, né, de rotina, né, vão ser diagnosticados precoce, vão ser retirados e aquilo ali não vai evoluir mais para nada. Né? Então, assim, são lesões, assim, a minha prevenção é o cirurgião, o endoscopista, o colonoscopista vai retirar a lesão, vai falar, não, isso aqui é pré-maligno. Ele vai falar, opa, beleza, então tem que fazer um rastreio mais curto dessa paciente. Né? Então, em vez de não deixa de ser um preventivo. Exatamente, em vez de anual... Já é uma lesão, não teve como evitar, mas você não consegue deixá-la, você vai conseguir evitar a evolução dela. Como você já teve aquela lesão, então você é uma pessoa que está predisposta àquilo. Né? Então, você pode ter outras lesões mais precocemente. Então, você vai fazer um segmento para não deixar evoluir. Entendido. Em termos de diagnóstico, tem uma doença assim que ela é mais traiçoeira, que você sempre pode dar um duplo entendimento? Tem aquela que
Vamos falar, o seu diagnóstico, a gente pode considerar o seu ou de qualquer patologista como 100% Assim, seguro? o diagnóstico do patologista, ele é o diagnóstico fechado, né? Mas assim, isso não impede que, não, o médico está achando que não foi, que está com a dúvida naquele diagnóstico, ele vai pedir uma revisão, para um outro patologista. Sempre há a possibilidade disso. E isso aí não é desmeritório para ninguém, né? Não é desmeritório para o patologista que está sendo avaliado, né? Para estar fazendo esse diagnóstico. Então, assim, mas assim, o comum é você tá treinado para aquilo, né? Não, eu tenho dúvida, beleza. Eu tenho dúvida, eu consulto outro patologista. Ou eu tenho dúvida, eu peço um exame mais avançado. Por exemplo, tem alguns tipos de câncer que eu não consigo diagnosticar só no exame da biópsia ali, né? Então, assim, é uma neoplasia indiferenciada, mas que eu só tenho condição de saber qual é o tipo histológico dela, né? Através de um exame que a gente chama de imunohistoquímica, que são marcadores que são utilizados para ver qual tipo de célula é aquele ali e como ele responde a alguns tratamentos que são feitos, como a quimioterapia, a radioterapia, né? Então, identificando aquilo ali na imunohistoquímica, a gente consegue tratá-lo melhor, né? Então, assim, a maioria dos cânceres hoje, você faz imunohistoquímica para isso, para fazer um prognóstico porque estatisticamente ele responde melhor a tal remédio, estatisticamente ele não responde a remédio nenhum, ele responde melhor a radioterapia. Então, é feito esse screening depois que eu vejo, né? É um patologista também, né? Que faz o exame de imunohistoquímica, né? Só que eles utilizam marcadores específicos para o tipo de célula, né? Isso quer dizer que a gente pode falar que o exame ele é 99% de acerto, 100% de acerto? Que percentual você daria para... Mais de 90%, mais de 95%, né? Eu estou perguntando isso porque eu vi um resultado de um exame meu e que o laudo, eu fui lendo, a forma que a pessoa escreveu, ele deu uma margem de erro. Ele fala assim, isso está assim, sugere-se que seja isso, como assim, sugere-se que entenda disso. Não é aquela frase assim, é isso, por isso que eu... É igual o exame do radiologista. Entende-se, é isso aí, o exame foi um exame, acho que de tomografia que eu fiz. Por quê? Porque o radiologista, geralmente ele sugere, porque a imagem só dele ali fala assim, pode ser isso, mas não posso afirmar. Por quê? Porque nunca é fecha o quadro. O patologista não, ele escreve e fala assim, isso aqui é isso. Agora você... Então, o patologista, ele está manuseando a pele da pessoa. E aí, quando ele tem dúvida... Ele faz mais exame para poder tirar a dúvida. Ele faz mais exame para tirar a dúvida, entendeu? Já o radiologista, ele não está em contato com a pessoa. Não necessariamente. Ele não tem a capacidade da técnica, que é a imagem, ele não tem a capacidade para fazer isso, entendeu? A técnica para até o ponto que ele escreve, suspeito disso. Né? Ou seja, ele está falando o que ele está vendo ali, ele não tem como fazer outros tipos de exame para poder tirar aquela... Ele não pode passar daquele ponto. Por quê? Porque ele não pode afirmar que aquilo, que o que ele está vendo é mais do que ele está vendo ali, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa do patologista. Ele chega num ponto que ele não pode ultrapassar. Eu estou com dúvida aqui se isso é ou não um tumor da tireoide ou do pulmão, né? Não, eu não sei se é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pelo um outro método melhor, né, para marcação daquelas células individualmente, para saber se é o tipo de tumor, se é da tireoide, é do pulmão, né, para você identificar. E aí, através dessa identificação, ele vai fazer o tratamento melhor. Em termos de tecnologia, hoje o exame que durava 1 dia, 2 dias, 3 dias, com a tecnologia hoje é feita em 1 minuto. Antes o que precisava de tantos reagentes, hoje é feito só de uma forma. O que mudou, o que evoluiu esse ramo da patologia em termos de tempo, em termos de assertividade? O que é a patologia? A patologia hoje evoluiu na conclusão do diagnóstico. Né? Por quê? Porque o método de processamento do tecido é o mesmo desde
de 1900, né? Desde quando começou a patologia. O processamento é o mesmo, né? Ah, a técnica melhorou? Melhorou. Então, assim, ela pode ser feita mais rápido? Pode ser feita mais rápido, dependendo do tipo de tecido, né? Um tecido bem pequeno, Tá, o um processo... exemplo, um tecido que é suspeito de um tumor. Não, então, o que acontece? Saiu da pessoa hoje, com quanto tempo o resultado sai? Vamos dar um exemplo assim, em termos de tempo. Dependendo, né? Se o laboratório trabalha 24 horas por dia, ele no outro dia está pronto. Então, com um dia você tem um resultado. Sim, se ele trabalha 24 horas por dia. Não é o caso, não é o normal. O normal trabalha até às 18 e para, e no outro dia começa a trabalhar de novo. Né? Então, assim, no caso lá do meu laboratório, né? A gente tem, o médico tem suspeita, ou tem uma suspeita de um câncer e que ele precisa de diagnóstico rápido. Ele pede uma urgência no exame e o exame sai com 48 horas no máximo, entendeu? Por quê? Porque ele entra, processa durante a noite, é feito durante o dia a lâmina e é entregado e depois liberado, né? Então, assim, é bem rápido, né? Assim, como você é um médico e lida com médicos, e cada um tem sua especialidade, em termos de convivência com o médico, o que você acha que melhoraria em termos de resultado e assertividade no trato com o paciente? Hoje, se você que é patologista, gostaria que melhorasse para que você tenha um resultado mais assertivo ou para que os pacientes tenham uma vida melhor. Os médicos tinham que passar a pedir mais patologia, os médicos tinham que ser mais incisivo na doença tal ou na doença tal. Ou seja, em termos de ajuste, o que seria melhor para que a sua função traga mais longevidade e qualidade de vida para as pessoas? Ficou uma pergunta assim muito abrangente, mas assim, para saber em termos de integração, o que isso é uma cadeia? Cadeia é um ciclo, vamos dizer, Sim, sim. é o paciente querendo resultado, o médico que o atende também querendo aquilo, você também auxiliando. Ou seja, o que deve melhorar nesse Assim, triângulo? o interessante é que se Ou tenha... seja, vou perguntar, o que está como nó, como gargalo para que isso flua melhor? A logística de sair o exame de um lugar e chegar no outro? São os laboratórios de patologia que são poucos no Brasil, isso tinha que ter em cada cidade para que isso seja melhor? O que você entende que traria mais assertividade, mais qualidade no resultado? Hoje existe uma falta de patologista no mercado, né? Então, assim, o mercado do Brasil tem uma falta de patologista. Tem falta. Porque o estudo é difícil, não é bem Exatamente. remunerado, É porque não tem o glamour de médico. também não são vários fatores, né? Tipo, não tem o glamour do médico, né? Ele fica lá atrás do microscópio examinando, não tem contato com o paciente, né? A maioria das vezes não tem contato com o paciente. Tem algumas vezes que o paciente vai lá conversar com o médico, né? Com o patologista, né? Mas assim, também não tem... É uma coisa assim, se a pessoa não gosta, é uma coisa cansativa, exaustiva e tal, que ele não vai ter essa glamour, né? Da profissão de E fria médico. também, você não vê o paciente, você só vê um pedaço dele, Também. né? Mas É assim, impessoal, né? e a residência, né? Que demora 3 anos, 4, 5 anos, dependendo do caso, né? Também é impeditivo, né? Então, as residências também estão até diminuindo algumas residências no Brasil, né? O número de candidatos, então diminui muito e fecha, né? Então, qual que é o impeditivo maior? Uma coisa que a gente sempre preconiza é sempre ter uma relação com o paciente, com o médico, por exemplo, né? O médico, o médico assistente que tem contato com o paciente, ele tem que ter uma relação boa com o patologista. Por quê? Porque qualquer dúvida, preciso disso aqui rápido, isso aqui, o meu paciente tá com tal doença, ou está com esse diagnóstico, você precisa dar uma olhada para mim nisso, entendeu? Então, assim, as informações que o médico assistente passa para a gente é muito importante para que a gente possa ter um melhor resultado no diagnóstico, né? Entendido. Agora,
nós falamos aqui no início que você é professor da Unesc. Não, já fui. Já foi? Já. E o que traz de interessante ser um professor de uma faculdade? Isso cria um network interessante, isso traz um benefício pessoal, eu entendo. Aqui mesmo na minha cidade, o meu pai foi consultar com um médico, não lembro o nome dele, ele é de Galileia, e aí no bate-papo, eu fui aluno do Maurício. Isso é prazeroso, mas o que a gente vê nas faculdades é que não existe muito essa demanda de os médicos quererem ser professores. Eu não sei se é porque não é bem remunerado e eu sei que existe. O que você entende que você conseguiu de bom ou por que você quis ser professor da Unesc? Não, o que acontece com a patologia? A patologia é uma demanda de patologistas por causa do curso de medicina. O curso de medicina ele tem um ano, dependendo, 1 ano e meio, né, de estudo de patologia para o médico, né? Então, assim, é uma grade que orienta a formação do médico como um todo. Por quê? Porque ele vai conhecer as doenças ali, né? Então ele vai conhecer, essa doença dá no fígado, essa doença é assim, assim, essa doença começa com esse tipo de gente, essa doença começa nessa idade, isso evolui de tal forma. Então ele vai conhecer todas as doenças ali na patologia, né? Que é o estudo das doenças. Então, assim, o médico, o patologista, dando aula na faculdade, ele vai orientar esses alunos, né? Orientar esses alunos, e tanto que, assim, na minha faculdade, a turma tinha 40 alunos, foram 4 patologistas, né? 4 patologistas da turma. Por quê? Porque todo mundo gostava da patologia ali, gostava daquelas aulas todas, né? Porque é interessante, né? Então, assim, o patologista cativa os outros durante o curso para que eles se tornem patologistas depois, né? Então, assim, muitas faculdades hoje não tem patologista, né? Tem um técnico e vai lá, fala alguma coisa e tal. E tem um outro, não médico, que dá aula de patologia. E assim, nesse sentido não cativa os outros a fazerem a patologia. E aí caminhando para o final do nosso bate-papo, e falando de faculdade, eu quando estudei Direito, tinha lá um cadáver que todo mundo já conhecia, tinha nome e tudo. E eu vi que algumas faculdades agora têm são bonecos de plástico, outros usam a realidade aumentada. Toda faculdade tem o cadáver para ser manuseado ou algumas já aboliram isso há muito tempo? Algumas já aboliram isso, né? Algumas aboliram, tanto que E isso impacta no resultado não é a mesma na qualidade coisa. do ensino, Não é a vamos dizer mesma assim. coisa. Não é a mesma coisa, né? Mas assim, a dificuldade de se adquirir hoje esses cadáveres é uma coisa que é complicado para a faculdade, né? Então, assim, o tanto de faculdade que tem, né? Hoje tem faculdade de medicina, assim, milhares no Brasil, né? E cada dia abre outra. E acredito que não seja só de adquirir, né? É de conservar aquela... Isso também. Mas assim, a demanda também, como a faculdade tem muita demanda, como é que vai adquirir onde? Né? E assim, tem dificuldade também desses cadáveres serem liberados para isso. Né? Eu tô perguntando isso porque eu tenho uma filha que estudou medicina fora do país. E lá era o contrário. Lá quando você começava o curso, você tinha o seu cadáver. Esse aqui é o seu, esse aqui é o seu. Você ficava com ele à sua disposição. É um assunto esquisito, mas que eu acho que, no meu entendimento leigo, isso traz uma melhor absorção do conhecimento que o sujeito está vendo. Vai estudar, deixa eu ver aqui como é que é. É o que eu entendo. Mas eu não sei se isso impacta. Sim, o que eu quero saber é do seu entendimento quanto a isso. Na minha visão, impacta, sim. Impacta. Porque é totalmente diferente o modelo do que a realidade. Né? A realidade você vai ter diferentes padrões de tecido no indivíduo que, isso aqui é uma anomalia, isso aqui é uma outra anomalia que tem. Então você vai ver. Né? Ali no modelo você não vai ter isso. Né? E você vai sentir. Né? Você vai sentir o que é a consistência, o cheiro,
tudo do cadáver. Nossa, você falou interessante. Eu lembrei do cheiro. Sim. Quando a gente entrava na sala, era uma tragédia. É. E isso já deve ter acostumado, né? Sim. Se bem que no seu laboratório não tem muito disso, tem? Os reagentes, né? Tem, né? Não, tem a peça cirúrgica, né? Por exemplo, você tem um intestino, você tem um estômago. Não deixa de ter Então tem, esse tem. quesito cheiro. Com Maurício, certeza. o que eu sei é que esse assunto é muito interessante, pelo menos para mim, que eu gosto do assunto, e que em termos de curiosidade eu tenho várias, mas que também já tem quase uma hora que nós estamos conversando. Então, primeiro eu quero agradecer o bate-papo, deixar o convite para uma próxima hora que você tiver à disposição, e saber se você quer deixar algum recado para os seus alunos ou para os interessados na medicina, para que a gente possa já fazer a finalização do nosso bate-papo de hoje. A patologia é uma área boa, né? Demanda com profissionais, como eu falei, né? E assim, e é pouco conhecida, né? Pouco conhecida. Por quê? Você falou, mas o que faz? Que tipo de exame que faz, né? Exame dos fragmentos da pessoa, né? Tipo uma biópsia endoscópica, de uma endoscopia, uma biópsia da língua, uma biópsia de pele para diagnosticar um câncer, né? Uma punção que é feita da tireoide para ver se tem uma punção com agulha, para ver se tem um tumor ali ou não, né? Um raspado que é feito no preventivo, né? Que é para um rastreio de câncer anualmente, né? Então, assim, é uma área de diagnóstico e que ajuda o médico a resolver um problema do paciente, né? Então, assim, é uma área legal que pouca gente conhece, né? Nem sabe, o que esse cara está fazendo aí, né? Não sabe, não conhece o patologista, né? Não sabe o que é e não sabe qual que é a área, né? Então, assim, é bom que assim a gente conversa e explica para as pessoas quem é o patologista na realidade. Então você está incentivando o povo para ir para a patologia que não tem plantão, às vezes se você não for funcionário do IML lá, ou do DML, é bem remunerado do mesmo jeito, né? Sim. É isso aí. Então tá bom. Finalizando o nosso bate-papo, agradeço novamente. Um abraço a todos. Para aqueles que gostarem do programa, coloca lá o joinha, inscreva-se também no canal, que é interessante, ativa aquele sininho, porque quando a gente lançar alguma coisa vai chegar a notificação para vocês. E obrigado a todos, um abraço. O telefone não.